Nos últimos anos, Rússia e Arábia Saudita têm mostrado uma crescente coordenação para influenciar os preços do petróleo globalmente. Esse alinhamento estratégico se manifesta através da colaboração no cartel OPEP+, formado em 2016, não apenas limitando a produção de petróleo, mas também ajustando a oferta e a demanda de maneira coordenada. Isso resulta em um controle significativo sobre os preços do petróleo no mercado global de energia. Como russos e sauditas controlam o preço do petróleo no mundo? Na última década, em 2014, com o crescimento um pouco mais lento da China e a exploração de xisto nos Estados Unidos, o preço do barril de petróleo atingiu patamares mínimos, desestabilizando países que dependiam da exportação de petróleo, por exemplo, sendo um dos fatores chaves para a desestabilização da Venezuela. E isso também afetou Rússia e Arábia Saudita, causando apreensão em suas economias. A Arábia Saudita é a maior produtora de petróleo do mundo, com 6,5 milhões de barris produzidos diariamente, enquanto a Rússia ocupa o segundo lugar, produzindo 5,7 milhões de barris por dia. Juntos, esses países controlam cerca de 13% da produção mundial de petróleo. Sendo dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, seu peso combinado pode ser decisivo. Em 2016, a Rússia e a Arábia Saudita formalizaram um acordo de coordenação de metas de produção de petróleo para estabilizar os preços globais. Ambos são grandes produtores de petróleo, e sua cooperação levou a um aumento nos preços do petróleo, subindo de aproximadamente $40 por barril para mais de $65 na época. Sendo o principal foco foi o compromisso de limitar a produção de petróleo para manter os preços em níveis elevados. Assim, Rússia e Arábia Saudita podem controlar o preço do barril de petróleo manipulando a oferta e a demanda. Tanto russos quanto sauditas estão calculando que, como alguns países da OPEP, como Venezuela e Irã, estão sob sanções dos Estados Unidos, eles não exportarão tanto petróleo quanto antes. Embora o acordo de redução da produção de 2016 tenha conseguido elevar os preços, a Arábia Saudita precisa de mais dinheiro para sua ambiciosa visão de desenvolvimento econômico para 2030, enquanto a Rússia busca desenvolver infraestrutura e enfraquecer as sanções impostas pelo Ocidente. Essa colaboração histórica tem sido uma força dominante nos mercados de energia nos últimos tempos, influenciando os preços do petróleo e afetando os mercados financeiros globais e a inflação. Em 2023, a cooperação intensificou-se com um acordo para estender os cortes na produção de petróleo até dezembro, beneficiando ambos os países. Além do petróleo, eles começaram a expandir a cooperação em defesa, tecnologia e infraestrutura, fortalecendo os laços como atores globais de destaque. Ambos costumam votar iguais na ONU, apesar de divergências na questão da guerra na Ucrânia. Em 2 de março, sob pressão de Washington, a Arábia Saudita sediou uma reunião na tentativa de aproximar o sul global da Ucrânia, e emitiu uma declaração condenando a Rússia pela guerra na Ucrânia. A declaração foi um afastamento da posição anterior da Arábia Saudita, que havia evitado condenar a Rússia. A mudança de posição foi atribuída à pressão dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. No entanto, essa declaração foi vista apenas como superficial, já que com a guerra, os preços do petróleo dispararam, com o governo saudita sendo um dos maiores beneficiados com o conflito. A Arábia Saudita, historicamente uma aliada crucial dos Estados Unidos, tem estreitado laços com a China nos últimos anos, preocupando Washington. Isso se deve à mudança para a negociação de petróleo em yuan em 2023, levantando questões sobre o futuro do petrodólar e seu papel no comércio de energia global, uma vez que a venda de petróleo em dólares americanos estava no cerne dessa parceria histórica com os Estados Unidos. Em outubro de 2022, a OPEP, liderada pela Arábia Saudita, anunciou mais cortes na produção de petróleo, enfurecendo assim os Estados Unidos e beneficiando a Rússia. Biden prometeu que haveria consequências, e prometeu a reavaliação da relação com a Arábia Saudita, com o Senado dos Estados Unidos pedindo o congelamento da cooperação com a Arábia Saudita, barrando assim um acordo de armamentos para os árabes.
As autoridades sauditas alegaram que o corte era puramente econômico, mas os Estados Unidos acusaram de pressionar outros países da OPEP, acreditando que isso eventualmente ajudaria a Rússia, e que a Arábia Saudita buscava influenciar as eleições americanas de 2024, em favor de Donald Trump, já que é de interesse dos sauditas a reeleição do candidato republicano. Especialistas preveem que essa cooperação elevará o preço do barril de petróleo acima de $100 até o final de 2023, com os maiores impactados sendo países importadores de energia e gás natural, como os países da Europa, por exemplo, o que pode fazer com que a inflação dispare ainda mais no continente europeu. Outra mudança significativa ocorreu em 2023, quando a Arábia Saudita se tornou membro pleno dos BRICS, o grupo de economias emergentes. Essa entrada reforçou ainda mais a influência dos BRICS no controle sobre as commodities energéticas no mundo. É importante ressaltar que tanto Rússia quanto a Arábia Saudita são considerados rivais regionais, pois disputam influência no Oriente Médio, sendo assim cooperam não porque são aliados, mas porque é de interesse de ambos os países que o preço do barril de petróleo permaneça elevado. A cooperação entre a Arábia Saudita e a Rússia, portanto, não se limita apenas ao setor de petróleo, sendo um fator-chave que influencia os preços do petróleo e a economia global como um todo. As ações conjuntas desses países têm repercussões significativas nas políticas energéticas de países de todo o mundo.